Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, hoje nossa aula para o 8º ano. Meu nome é Luan Felipe e o nosso conteúdo hoje será sobre a resolução de exercícios que envolvem a árvore de possibilidades e o princípio multiplicativo da contagem. Então vamos iniciar. A nossa primeira questão fala o seguinte: a escola onde Carlos estuda foi escolhida para enviar uma comissão formada por presidente, vice-presidente e secretário para uma reunião com o prefeito da cidade. Carlos e seus amigos Pedro, João e Túlio ofereceram-se para compor essa comissão. Pergunto para você, determine quantas e quais são as comissões possíveis. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Para presidente, nós temos 4 possibilidades, certo? Porque os 4 amigos podem ser escolhidos para compor a presidência. Para eu escolher o vice-presidente, aí eu já vou ter só 3 possibilidades. Por quê? Porque um dos amigos já foi escolhido para ser presidente. Depois que eu for escolher o secretário, eu vou ter só 2 possibilidades. Por quê? Porque dois amigos já foram escolhidos, um para presidente e o outro para vice-presidente. E aí, se você lembra das aulas passadas, no princípio fundamental multiplicativo da contagem, o total de possibilidades é dado pelo produto, das possibilidades de cada etapa. Repare que para formar essa comissão eu tenho 3 etapas: escolher o presidente, o vice-presidente e o secretário. E elas são independentes entre si, Então, eu escolhi 4 possibilidades, depois vou escolher 3 possibilidades, depois 2 possibilidades. E assim, o total de maneiras de formar essa comissão vai ser 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24. Agora, para a gente poder descrever todas as comissões possíveis, olha o que vai acontecer. Vamos imaginar a primeira situação. Eu vou escolher o Carlos, certo? Como presidente. Na hora que eu escolher o Carlos como presidente, para vice-presidente eu tenho que opções? Vamos lá. Eu tenho o Túlio, eu vou ter o Pedro ou eu vou ter o João. Agora preste bem atenção. Se eu escolher o Túlio como vice-presidente, quais são as opções que eu vou ter para secretário? Eu vou ter para secretário, então, eu já escolhi o Carlos, e o Túlio, então eu vou ter como opção para secretário o Pedro, certo? Ou, no caso, o João. Então a primeira comissão possível é Pedro, certo? No caso, o Carlos, o Túlio e o Pedro. Se eu escolher o Túlio como vice-presidente, eu tenho ainda como opção para secretário o João. Então, uma outra comissão possível seria Carlos, Túlio e João. Então, repare que aí eu já formei 2 comissões possíveis, ok? Agora, se eu escolher o Pedro como vice-presidente, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 opções: o Carlos, o Pedro e o Túlio como secretário, ou, no caso, o Carlos, o Pedro e o João, formando a comissão. Aí, no caso, o João seria secretário. Então, eu já tenho 4 comissões formadas. Agora, se eu escolher o João como vice-presidente, eu vou ter que opções para secretário? Então, eu vou ter a primeira opção, que vai ser o Túlio, e daí eu tenho aqui comissão Carlos, João e Túlio. Ou eu vou ter o Pedro como opção para secretário, daí eu vou ter Carlos, João e Pedro, uma outra comissão possível. Então, nessa primeira página aqui, nós conseguimos 6 comissões possíveis para o problema. Agora vamos para a próxima etapa. Segunda situação, eu vou escolher o Pedro como presidente. Quais são as opções que eu vou ter para vice-presidente? Vamos lá. Eu vou ter o Túlio, eu vou ter o Carlos ou eu vou ter o João. Repare que agora o Pedro é o nosso presidente. Se eu escolher o Túlio como vice-presidente, quais são as opções que eu vou ter para secretário? Então vamos lá. Eu vou ter como opção o Carlos,
ou como opção o João. Então daí eu tenho duas comissões. Se eu escolher o Carlos como vice-presidente, eu vou ter como opção para secretário o Túlio ou o João. Se eu escolho o João para vice-presidente, vou ter que opções para secretário? Vamos lá. Eu vou ter o Túlio ou eu vou ter, no caso, o Carlos. Então aqui eu gerei mais 6 comissões possíveis. Vai guardando aí. Agora, terceira situação. Se eu escolher, no caso, João como presidente, quais são as opções que eu vou ter para vice-presidente? Vamos lá. Eu vou ter o Túlio, eu vou ter o Pedro ou eu vou ter o Carlos. Então essas aí são as minhas opções para vice-presidente. Se eu escolher o Túlio, por exemplo, como vice-presidente, quais são as opções que eu tenho para secretário? Então vamos lá. Eu vou ter aqui opções. Primeiro, o Pedro para secretário, daí eu tenho uma outra comissão, no caso formada por João, Túlio e Pedro. Ou então, eu vou escolher o Carlos, eu vou ter que comissão João, Túlio e Carlos. Se eu escolher o Pedro para vice-presidente, eu vou ter, então, no caso, o Túlio ou o Carlos como opções para secretário. Se eu escolher o Carlos como vice-presidente, eu vou ter que opções para secretário? Eu vou ter o Túlio ou eu vou ter o Pedro. Então aí eu tenho mais 6 comissões possíveis. E a última possibilidade, no caso, é a gente ter o Túlio como presidente. Se o Túlio é presidente, vai seguir a mesma ideia. No caso, o Carlos, o Pedro, né, e o João serão opções para vice-presidente. E daí para o Carlos eu vou ter o Pedro como opção para secretário ou o João como opção para secretário. Se eu escolho o Pedro, né, para vice-presidente, eu vou ter que opções para secretário? O Carlos ou o João. Se eu escolho o João para vice-presidente, eu vou ter o Carlos ou o Pedro como opções para secretário. Repare então que para cada uma das possibilidades de presidente, eu tenho 6 possibilidades de comissões a serem formadas. Então, 4 vezes 6 dá 24, que corresponde ao produto que fizemos inicialmente. Certinho? Problema 2, exercício 2. Para os jogos escolares deste ano, Paula ficou responsável pela confecção da bandeira da sala. Os alunos optaram por uma bandeira com 3 faixas coloridas, uma vermelha, uma azul e uma amarela. Coube a Paula a decisão de como ficaria a disposição dessas cores. De quantas maneiras ela pode colorir essa bandeira de modo que, letra A, as cores não se repitam. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, gente. Para resolver a letra A, é bem simples. Há 3 cores para a primeira faixa, 2 para a segunda e 1 para a terceira. Professor, por quê? Quando eu for pintar a primeira faixa, eu tenho 3 cores disponíveis, a vermelha, a azul e a amarela. E aí eu vou escolher uma dessas cores. Quando eu for pintar a segunda faixa, repare que eu não posso repetir mais, né? Eu vou ter 2 opções. E quando eu for pintar a terceira faixa, eu vou ter apenas uma opção. Então, usando o princípio fundamental multiplicativo, o total de possibilidades é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 maneiras de colorir a bandeira. Letra B. As cores possam se repetir, porém não em faixas lado a lado. Você concorda que se eu tenho faixas adjacentes, não faz o menor sentido pintá-las de mesma cor, porque aí vira uma faixa só, né, gente? Então vamos lá. Nesse caso aí, há 3 cores para a primeira faixa, 2 cores para a segunda, pois não se pode colocar a mesma cor da primeira faixa na segunda. E aí que vem a grande sacada. Para a terceira faixa, eu vou ter 2 opções. Por quê? Porque a terceira faixa pode ter a mesma cor da primeira. Então, nesse caso, o total de possibilidades é dado pelo produto 3 vezes 2 vezes 2, que dá 12. Então, na letra B, eu teria 12 maneiras diferentes de colorir essa bandeira. Certinho? Exercício 3. Observe a representação de uma parte do mapa do bairro em que Camila mora. Ela combinou de passar na casa de sua amiga Júlia
para irem juntas ao cinema. Com base nesse esquema, determine por quantos caminhos diferentes Camila pode ir de casa até o cinema, passando pela casa de Júlia. Então aqui nós temos o esquema, certinho? Casa da Camila, casa de Júlia e o cinema. Ela quer ir para o cinema passando na casa de Júlia. Então vamos pensar bem. Para ela ir da sua casa até a casa de Júlia, ela tem 3 opções de rua. Então repare que o caminho de Camila até o cinema é composto de 2 etapas. Primeiro, ir da sua casa até a casa de Júlia, 3 opções. E depois, ir da casa de Júlia até o cinema, 2 opções. Se você está bem ligado aí, você já percebeu que eu posso usar para resolver esse problema o princípio multiplicativo, né? Então, olha o que vai acontecer. Existem 3 caminhos possíveis até a casa de Júlia e 2 caminhos possíveis até o cinema. Portanto, há 3 vezes 2, 6 maneiras de Camila ir ao cinema, passando pela casa de Júlia. Compreendeu o problema? Simples, né? Exercício 4. Quantos números de 3 dígitos sem repetição podem ser formados pelos algarismos 1, 2, 4, 5 e 6? Vamos lá. Gente, para eu formar números aqui de 3 algarismos, observe que, para que ele seja par, ele só pode terminar em 2, 4 ou 6. Então, para a ordem das unidades, há 3 possibilidades, o 2, o 4 ou o 6. Supondo que o algarismo das unidades seja 2, sobram os algarismos 1, 4, 5 e 6 para as demais posições. Então, para a ordem das dezenas, existem 4 possibilidades, porque uma eu já escolhi para as unidades. E para a ordem das centenas, eu tenho 3 possibilidades, porque eu já escolhi 2 números. Então, o total de números pares possíveis aí, com esses 4, né, com esses 5 algarismos, vai ser 3 vezes 4 vezes 3, no caso, que vai dar aí 36 números pares possíveis. Professor, por que a primeira opção é 3? Repetindo aqui e reforçando para você. Para o número ser par, o último algarismo tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. No caso, nós não temos o 0, nós temos o 2, o 4 e o 6, nem o 8, né? Então, as unidades obrigatoriamente tem que ser 2, 4 ou 6. Então, eu tenho 3 possibilidades. Escolhi uma, na hora que eu escolhi uma, as demais vão ser, no caso, 4 e 3, porque uma já foi escolhida, e aí a gente executa o produto 3 vezes 4 vezes 3, que dá 36 números pares possíveis. Certinho? Então aqui só um esqueminha para você entender, né? 3 opções nas opções da unidade, 4 opções nas opções da dezena e 3 opções na opção das centenas. E daí nós vamos ter o total de 36 possibilidades. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido a resolução desses exercícios. Depois vai lá na plataforma Eduque, resolva mais exercícios para você melhor fixar o conteúdo. Até a próxima e fique com Deus.